Oi pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós concluímos referente ao inventário judicial do procedimento comum e a partir desse vídeo nós vamos falar sobre inventário judicial pelo rito ou procedimento sumário. Obviamente que o inventário pelo procedimento comum ele é mais extenso, cheio de detalhes. Quando não há uma concordância entre as partes quanto à divisão, a partilha dos bens deixado pelo falecido, nós optamos pelo procedimento comum. Agora, se nós estivermos diante de uma seguinte situação, herdeiros maiores e capazes, e em concordância com a partilha, nós podemos ingressar com essa modalidade de inventário. Então, preste atenção aqui comigo, aqui nessa definição aqui do lado direito. O arrolamento sumário, que também é uma forma de chamar como arrolamento sumário, é uma forma abreviada de inventário e partilha de bens, havendo concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes. Olha os requisitos aí. Concordância, maiores e capazes, tá? Estabelece o artigo 215 do Código Civil, aqui não é do CPC, é do Código Civil, que os herdeiros forem capazes poderão fazer partilha amigável por escritura pública, que seria o extrajudicial, termo nos autos de inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Então, a previsão legal, nós temos o artigo 659 do CPC, que fala sobre a partilha amigável, celebrada entre as partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663, que eu oriento a leitura, tá? Então, seria uma forma de partilha amigável. As partes estão em concordância, maiores e capazes, ingressam com essa ação judicial para que o juiz homologue o acordo que fizeram entre si. Mas tem que prestar a seguinte atenção. Vamos para o próximo slide? Não é esse, é esse aqui. Ó, eu coloquei aqui tipo algumas observações para ficar mais claro aqui quanto a esse procedimento. Trata-se de um procedimento judicial simplificado de inventário e partilha e ocorre quando as partes são capazes e podem transigir, fazer acordo, estiverem representadas e acordarem sobre a partilha de bens, seja qualquer valor, tá? Então, eu posso estar partilhando aqui, fazendo esse procedimento sumário de valores de heranças altas, né? De muitos bens envolvidos, sem problema nenhum. Os requisitos para fazer aqui são concordância e herdeiros maiores e capazes, tá? Então, os requisitos basicamente são esses. Quanto ao valor, não há limitação. Os herdeiros apresentam um plano de partilha ao juiz que somente homologa em um procedimento de jurisdição voluntário. Portanto, não decide. Em suma, pode-se dizer que o seu fator predominante é justamente o acordo entre as partes envolvidas e sua capacidade plena, tá? Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, quando tem um herdeiro só, gente, o que nós pedimos é uma carta de adjudicação, tá? Partilha é quando tem pessoas, outros herdeiros, que têm também que partilhar. Agora, a adjudicação é herdeiro único. Será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação. Formal de partilha com mais herdeiros, carta de adjudicação com único herdeiro. Em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangido, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme expuser a legislação tributária. Há uma polêmica aqui, porque fala assim, puxa, o juiz expede alvará antes do pagamento do imposto. Como isso vai acontecer? Por quê? Né? Então, eu coloquei aqui para vocês no próximo slide um julgado, né, até para que vocês entendam melhor essa ideia, porque como é que pode pedir alvará antes mesmo de ter pago o imposto? Então, observem aqui, ó, segunda turma da corte, no sentido que a homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias, relativo ao imposto sobre transmissão causa-mortes. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, parágrafo 2º, cumulado com 662, parágrafo 2º, com foco na celeridade processual. Então, para ter uma celeridade processual, já expede alvará.
antes mesmo do pagamento do tributo, mas prestem atenção. Permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes. E somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. Então, isso não vai impedir o pagamento do imposto. A ideia é acontecer o quê? A celeridade processual, tá? O procedimento, como o próprio nome diz, ele é sumário, visando uma maior celeridade da partilha de bens. O artigo 660 informa que, na inicial, requererão o juiz a nomeação do inventariante que designarem, eles já vão informar na petição inicial quem vai ser o inventariante, eles vão declarar os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, atribuirão o valor dos bens do espólio para fins de partilha. Né? Em regra, o arrolamento sumário não comporta avaliação de bens do espólio para qualquer finalidade. Então, até para fazer uma união do que eu tinha dito anteriormente, agora. O procedimento sumário, as partes elas estão em comum acordo, vão pedir para o juiz homologar, tá? E há exigência que na inicial já tenha essas informações. Nomeação do inventariante, os títulos dos herdeiros, os bens do espólio. Os títulos dos herdeiros é o quê? Filho, neto, né? O que os bens do espólio. Atribuição do valor dos bens do espólio para fins de partilha. Então, o juiz exige que tenha isso na inicial. Ele vai receber homologando. Homologando, expede o alvará, né, para os herdeiros. E, após esse procedimento, ocorre o quê? O pagamento dos tributos. Tá? Em regra, o arrolamento sumário não comporta avaliação de bens do espólio para qualquer finalidade. Não há uma contestação aqui, né? Então, eles estão em comum acordo. Então, nesse caso, os valores que eles declararem na petição inicial não vai ter a necessidade de uma avaliação, tá? Também visando uma maior simplicidade ou facilitação no arrolamento sumário, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens de espólio, que é incompatível com a agilidade buscada pelo rito. Então, não vai ser questionado nesse processo, né? Referente aos tributos, né? Eles deverão ser pagos, mas não é ali aquele momento para esse tipo de contestação. Então, a taxa judiciária, se ela for devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros. Então, eles colocaram lá que o imóvel vale 1 milhão, né? Então, a taxa judiciária, os tributos, eles vão cair no valor de 1 milhão. Cabendo o fisco, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença por meios adequados do lançamento de crédito tributário. Então, se eventualmente o fisco falar, não vale 1 milhão, esse imóvel vale 2, e aí o fisco pode ingressar com ação para ele fazer o lançamento tributário e ingressar com ação para a cobrança da diferença do valor. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser na legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólios atribuídos pelos herdeiros. Então, não é porque os herdeiros colocaram lá que vale 1 milhão o imóvel, que é 1 milhão. Não. A fazenda vai, se ela observar que há uma diferença de valor, ela vai fazer o lançamento tributário, sim. E esse valor será devido da diferença, tá? Por fim, encerrando os procedimentos, determina o artigo 663 do CPC que a existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou a da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para pagamento da dívida. Essa reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor regularmente notificado impugnar a estimativa. Nesse último caso, é que deverá ser executada a única forma de avaliação admitida no arrolamento sumário. Aqui refere-se aos credores do decujus. Então, ele faleceu, mas ele deixou dívida. Por ele ter deixado dívida, não é um impedimento para ingressar com esse pedido de inventário, mas tem que reservar bens suficientes para pagamento da dívida, tá? Bom, o que tinha a dizer para inventário pelo rito sumário
era o que eu tinha aqui, né? Encerrei por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o procedimento do arrolamento comum, tá? Com seus requisitos, para que vocês conheçam mais uma espécie de inventário. Espero vocês até daqui a pouco.